Olá, damos as boas-vindas a vocês. Estamos iniciando mais um Repensar. E hoje sempre, como sempre, destacando sempre uma boa leitura para nós desfrutarmos de conhecimento e de momentos bem agradáveis, porque quando se tem uma boa leitura, os momentos ficam muito agradáveis. Quem está aqui conosco hoje é Cristina Senson, e ela traz o livro Seguindo em Frente, que é um livro ditado pelo Espírito Daniel, que acho que é o final de uma trilogia, isso, né? É o último livro de uma trilogia muito interessante, que traz bastante conhecimento, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse livro. Seja muito bem-vinda, né, minha amiga? É isso. É um prazer sempre estar aqui com você, Muito falando bom. de um livro que realmente finaliza a trilogia, como você mesmo falou, e muito aprendizado a gente vai obter com essa leitura. Então, vamos lembrar o nome dos livros? Vamos. Para quem está assistindo pela primeira vez, falando deste livro só e não viu os outros programas, não sabe de que livros nós estamos falando, né? Então, o primeiro, né, Cristina? Primeiro é Pelos Caminhos da Vida, onde os nossos personagens, nesse momento, se situam na França, num momento assim, Idade Média, um momento bem sombrio, e na sequência, nós não sabemos se houve outras encarnações, Sim. mas aqui foi retratada o segundo livro é o Reescrevendo Histórias, que esse livro se passa em 1600 na Espanha. E, finalmente, esses nossos amigos reencarnam no Brasil. No Brasil, olha só, a pátria do Evangelho. A pátria do Evangelho. Né? Porque nós estamos num tempo que está todo mundo questionando isso. O Brasil vai ser a pátria do Evangelho porque a gente vê tanta coisa equivocada, tanta coisa errada, Difícil, né? Saber Difícil. se Como é que realmente vai isso? ser. Mas está previsto, né? A ser coração do O mundo, a pátria do Evangelho. O planejamento é esse, né? Vamos ver se a gente vai conseguir dar conta disso. Exatamente. Que seria ótimo se a gente conseguisse, né? Depender de cada ser humano se propor Isso. a mudança, transformações íntimas. É isso que modifica realmente a energia planetária. Pois é. Cada um de nós tem que fazer a sua parte. Sempre. Então, e o Espírito Daniel... Mais uma vez. Mais uma vez, né? Eu falo assim, esse nome é um nome tão bonito, né? Então, pelo nome, você começa a imaginar como é o Espírito, né? É interessante. A gente estava até falando isso, né? Ai, Como será? como será que ele é, né? Nós somos muito curiosas, Uma né? curiosidade impera. Mas aí tem uma curiosidade. Quando aparece, você fala, e agora? O que eu faço? Com certeza. Então, mas é um romance. Vamos falar um pouquinho desse romance, né? Vamos lá. Porque é uma história, geralmente é uma história que tem um sofrimento, mas depois tem um desfecho interessante. E uma coisa que eu percebo, Cristina, eu não sei se é uma impressão equivocada minha, mas quando eu comecei a ler romances espíritas, eu percebia que não tinha tanto conceito doutrinário como tem hoje. Eles aproveitam toda a história e eles vão colocando informações acerca dos conceitos. Né? Na realidade, eu também era uma pessoa muito resistente. Sou kardecista há muitos anos, há mais de 30 anos. Eu resistia a leituras de livros, romances, né? de romances. Só que, na realidade, eu acho que se percebe que é uma forma de atingir. Sim. Se você conseguir aliar uma boa história e com conhecimento acerca da doutrina e temas que nós sabemos, que é a reencarnação, a obsessão, a lei de ação e reação. Então, se você conseguir trazer tudo isso para o público, ele acaba se divertindo, né? Porque é uma leitura gostosa e, ao mesmo tempo, aprendendo. E eu acho que é isso que os autores perceberam, tanto o plano espiritual como o plano encarnado. A gente percebe que é um trabalho em conjunto, porque você percebe que a maioria dos livros hoje, eles estão sempre com um conteúdo doutrinário interessante. E assim, bem como é que eu vou dizer? Ele está em quase todos os capítulos, tem um ensinamento, né? Sempre. De toda a situação, porque toda a história tem várias situações, então em todas elas tem um ensinamento. Muitos me perguntam assim, mas os personagens têm uma boa lucidez, né, acerca da vida. Eu acredito que todas as anteriores encarnações propiciaram isso. Aquela bagagem que nós sabemos, o que se conquista, nós levamos conosco. Então, esses personagens tiveram um passado de muito sofrimento, de muita dor. E a dor, realmente, ela tem esse propósito, ela educa, né? Exatamente. Porque, assim, é interessante que você fala, qual é o primeiro conceito que a gente vê aqui? Que é bem simples, é afinidade
Isso é perfeito. ou não afinidade. Exatamente. Porque você vê, essa aqui, eles se afinaram de imediato. Aqueles ali, nossa, precisa ainda outras vidas para conseguir, né? Precisa vir numa situação talvez mais complicada para poder se entenderem. E eu acho que o livro também, Marizilda, ele faz você refletir sobre isso. Porque aquela velha passagem, né? Reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho. Nós estamos numa oportunidade, estamos encarnados. E às vezes com pessoas muito difíceis ao nosso lado. É o momento de nós reavaliarmos tudo. Quem está fazendo, quem que não está fazendo a sua parte? Se for eu que não estou fazendo, eu vou ser responsável quando retornar ao mundo espiritual. Então, eu acho que essa urgência que nós estamos sentindo é para realmente aprender e tentar reavaliar tudo que foi feito de errado. É porque às vezes a gente pensa assim, nossa, aquela pessoa, ela chegou e ela está mal. Às vezes somos nós que estamos, Exatamente. Né? Então, tem que avaliar. E a gente faz essa reflexão, né? Mas vamos dar uma pincelada, assim, no geral da história. E aí depois no próximo bloco, que a gente está próximo do intervalo, a gente começa a destrinchar essa história. Esse livro ele se passa no Brasil em 1950, 51, exatamente, no momento realmente... Eu acho que é um momento mágico, né? Que eu acho que nós vivemos eu acho essa época uma época muito bonita. E na realidade é uma família de médicos, né? E quem lê os demais livros vai perceber logo no início quem são os personagens que aparecem. E vamos dizer assim, entre lutas, né? Eles são irmãos, 2 médicos, a história se baseia praticamente nele, um deles que é o nosso personagem principal, que é o Otávio, e ele é casado, mas infeliz, sem saber como reagir numa situação dessa. Numa época em que você sabia que o casamento era indissolúvel, né? O casamento vai ser para toda a vida. Como você lida com uma situação dessa? Quando você percebe que teu coração já não está mais, vamos dizer assim, respondendo aos anseios, né? Do outro. Como lidar com isso? Então, nesses questionamentos, você começa a crescer. Né? Nós vamos continuar daqui a pouco. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando um pouquinho mais dessa história do Otávio. Até já.